Estimada irmã, estimado irmão, como está a sua fé? Firme? Fraca? Dinâmica? Ou mais parecido com uma chama que vai se apagando? Sabem, há momentos em que eu gostaria de poder medir a minha fé, assim como a gente mede a temperatura do corpo com o termômetro, ou assim como a gente mede a pressão arterial. Seria bem interessante poder medir a fé e então constatar, olha, minha fé está em 30, numa escala de 0 a 100, a minha fé está em 30 ou está em 90. Mas é claro, isso não faz nem sentido. Não é assim que poderemos medir a nossa fé. Há pessoas que dizem, eu tenho muita fé. Já outros dizem, sinto que estou perdendo a fé. Eu ouvi essa frase de uma senhora numa geriatria, por ocasião de um momento devocional. Meio chorosa, ela disse, sinto que estou perdendo a fé. E quando lhe perguntei, mas por quê? Ela disse, a vida não é mais como era, eu não posso mais fazer as coisas que eu gostava de fazer, quase não enxergo mais, não posso mais ler a Bíblia. Esta era a situação dela. Lembram quando Jesus estava no barco com seus discípulos em meio à tempestade? E quando os discípulos apavorados vieram chamá-lo, Senhor, salva-nos, Jesus lhes disse e os censurou. Homens de pequena fé, por que vocês estão duvidando? Homens de pequena fé. É como se Jesus dissesse, olhem, eu estou aqui com vocês, como é que vocês não confiam em mim? Num outro momento, a estes mesmos discípulos, Jesus disse, se vocês tivessem fé pelo menos do tamanho de uma semente de mostarda, a menor de todas as sementes, vocês diriam a este monte, saia daqui e vá para lá. Os próprios discípulos, reconhecendo a sua pequenez, a sua fragilidade e fraqueza, em certo momento, quando Jesus lhes falava sobre o perdão, eles pediram, Senhor, aumenta-nos a fé. É muito importante nos questionarmos sobre a nossa fé. Porém, antes de mais nada, precisamos relembrar que a fé não é uma capacidade natural do ser humano. A fé não é um poder nosso que nós aumentamos ou diminuímos segundo nossas capacidades. Porém, a fé é um dom que nós recebemos de Deus. É como está escrito na palavra em Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir. Sim, a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem vem por meio da pregação através de Jesus Cristo, ou a respeito de Jesus Cristo. Vale também dizer que a fé nos é dada no santo batismo. Então, qual é o ponto? O ponto é exatamente este. A nossa fé depende ou está intimamente ligada com o nosso relacionamento com Cristo na sua palavra. Esse é o ponto. A nossa fé, repito, está intimamente ligada, ela tem tudo a ver com Jesus Cristo, a quem a Bíblia chama de autor e consumador da fé. Como podemos ler em Hebreus capítulo 12, versículo 2, conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa e é ele quem a aperfeiçoa. Isso é fundamental, nossa fé está intimamente ligada com Cristo, aquele que dá a fé e também aperfeiçoa a fé. É verdade, não podemos medir a nossa fé, mas podemos ver como está o nosso relacionamento com o nosso Salvador na sua palavra. E isso é que sempre vai nos mostrar como está a nossa fé. Nós até podemos dizer, eu estou seguro, eu estou forte, eu estou firme na fé. Porém, se não estivermos em comunhão com a palavra de Cristo,
a nossa fé se assemelhará a uma chama que vai diminuindo e vai apagando. Por isso, quero lhe convidar agora para juntos olharmos mais detalhadamente as palavras de Deus lidas, ou a palavra de Deus lida neste culto. Primeiramente, vamos olhar a carta de Paulo aos Tessalonicenses e ver o que Deus tem a nos dizer. Lá nós encontramos um elogio do apóstolo aos cristãos de Tessalônica, mais ou menos nestas palavras: damos graças a Deus pela operosidade da vossa fé. Ou, em outras palavras, damos graças a Deus porque vocês colocaram a vossa fé em prática, porque a vossa fé produziu. Na verdade, o apóstolo não falou só da fé. No mesmo verso bíblico, ele menciona a fé, ele menciona o amor e a esperança. Estas três virtudes que nos são dadas por Deus e que estão entrelaçadas. Elas estão sempre presentes. É como se o apóstolo elogiasse os cristãos de Tessalônica dizendo: dou graças a Deus porque vocês colocaram a fé em prática. Dou graças a Deus porque o amor os fez trabalhar. Dou graças a Deus porque vocês têm uma firme esperança em Jesus. Observem, a fé que confia, a fé que se apega a Cristo, a sua graça, ao seu amor, ela se mostra em atitudes, ela se torna operosa, ela age, ela faz o cristão agir. O amor, por sua vez, dirige o cristão ao encontro das oportunidades. O amor não permite que o cristão cruze os braços, mas o amor o coloca em movimento, o faz buscar as oportunidades para servir. E a esperança, sim, a esperança faz o cristão olhar para frente. Mesmo nos momentos de dificuldade, mesmo nos momentos de provação. E, sobretudo, a esperança faz o cristão olhar para a vida eterna. Lembram aquela palavra que Paulo também disse aos Coríntios, em Coríntios 13? Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três. E estes três estão sempre juntos. Onde há fé, aí há amor, há atitudes, manifestações de amor. Onde há fé, aí há esperança. É por isso que digo, não precisamos de aparelhos para medir a nossa fé, mas nossas atitudes de amor, nossas atitudes de esperança e a nossa comunhão com Cristo vão sempre nos dizer e mostrar como está a nossa fé. Dizer que tenho muita fé não impressiona ninguém. Agora, as atitudes de amor produzidas pela fé, sim, elas causam impacto na vida das pessoas. O apóstolo Tiago abordou muito essa questão da fé e do amor, da fé e das obras produzidas pela fé. E ele chegou a desafiar, dizendo: mostre-me a sua fé sem obras, e eu com as obras lhe mostrarei a minha fé. Tenta mostrar a sua fé sem obras. Será que é possível? Agora eu com as minhas obras não preciso nem falar, mas eu posso mostrar a fé. É o que nos mostra o apóstolo Tiago. E o apóstolo Paulo, falando dos cristãos de Tessalônica, ele exatamente deu testemunho da fé deles e das obras que esta fé produziu. Por isso, na sequência, ainda lá no capítulo 1, ele elogia os cristãos de Tessalônica e dá bom testemunho deles, dizendo: vocês se tornaram exemplo para os cristãos de toda a Macedônia e Acaia. Ou seja, vocês se tornaram exemplos, a vossa fé, vossas obras se tornaram exemplo para os cristãos próximos de vocês. As notícias a respeito da fé que vocês têm em Deus chegaram a todos os lugares. Está no verso 9. Ainda no verso 9, todas as pessoas falam como vocês nos receberam e como vocês deixaram os ídolos
para seguir e servir ao Deus vivo e verdadeiro. E ainda Paulo termina dizendo, as pessoas também mencionam como vocês estão esperando a volta do Filho de Deus. Ou seja, Paulo deu testemunho daqueles frutos, daquelas obras que a fé dos tessalonicenses produziu. Que testemunho maravilhoso, não acham? Pois bem, eu quero concluir esta reflexão em torno do assunto a operosidade da fé, o que a fé produz, apontando também para o relato do Evangelho e do Salmo deste dia. Evangelho de Mateus 22 e o Salmo 96. E neles nós encontramos exemplos de como a fé cristã oferece louvor e tributo a Deus, como a fé cristã presta culto a Deus e lhe traz ofertas, também como a fé cristã conduz ao testemunho e como a fé cristã nos ajuda a assumir nossas responsabilidades diante de Deus, na sua igreja e também na sociedade onde estamos inseridos. No relato do Evangelho nós temos aquele fato de líderes judeus que procuraram a Jesus para testá-lo, perguntando: o senhor acha que é justo nós ficarmos pagando impostos ao imperador de Roma? E diante da pergunta, Jesus lhes responde, tomando uma moeda e dizendo: deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. De certa forma, entre outras coisas, Jesus diz: assumem vossa responsabilidade como filhos de Deus, diante de Deus e também diante das necessidades ou da situação civil que vocês vivem. Lá vocês são filhos de Deus. Nós nos perguntamos como podemos hoje continuar tributando ao Senhor o que Ele merece. Como podemos continuar oferecendo a Deus o que Ele merece? O Salmo 96 responde quando diz: tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. O imposto a ser pago é uma obrigação, mas o tributo a Deus, o tributo de louvor, de honra, de glória, de adoração, é resultado da fé, é movido pela fé. A fé no nosso Deus que nos criou, que nos amou e nos salvou, nos leva a lhe oferecer culto, louvor, honra e glória. E também ofertas, como diz o Salmo 96, 8. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. No tempo de pandemia já não temos tanta liberdade de entrar no templo para, junto com todos, prestarmos culto e louvor a Deus. E então perguntamos: como é que está a nossa adoração, o nosso louvor, o nosso culto nesse tempo de pandemia? Continuamos trazendo as ofertas, as primícias dos nossos salários e da nossa renda como oferta ao Senhor, mesmo nesse tempo de isolamento social e de pandemia? Ou será que esse nosso louvor a Deus esfriou? Vejam, a nossa comunhão com Cristo, na sua palavra, tornará a nossa fé operosa. Uma outra pergunta importante é esta: como é o nosso testemunho nesse tempo de pandemia? O salmista diz: anunciai entre as nações a sua glória, entre os povos anunciem as suas maravilhas. E eu me perguntei, o que as pessoas estão ouvindo de mim? Que testemunho eu estou dando neste tempo? Estou testemunhando lamentos, tristezas, dores e preocupações? Ou eu estou falando do amor, da misericórdia, da graça de Deus que se revela em Jesus Cristo, meu Salvador? As pessoas estão ouvindo de mim um testemunho de esperança, de alegria nas promessas de Deus? Ou elas estão ouvindo meu choro e minhas lamentações? É importante refletir sobre isso. E por último, como disse, a fé cristã,
ela também nos move a assumir nossas responsabilidades, como disse, na igreja e na sociedade. Aponto mais uma vez para as bandeiras que estão aqui, a bandeira do Brasil e a bandeira da igreja, que sempre nos lembram da nossa responsabilidade e que a fé atua na igreja de Cristo. Ela atua também no contexto civil em que nós nos encontramos. Especialmente nesse tempo em que, mais uma vez, nos preparamos para as eleições, né? É importante nos perguntarmos qual vai ser nossa atuação. Não vou aqui fazer propaganda de candidatos, não, mas vou lembrar que política se relaciona com tudo que envolve a cidade. Política vem de polis, né? Cidade. Tudo que diz respeito à cidade diz respeito à nossa vida e à nossa atuação como cristãos. E a fé também nos faz agir lá onde Deus nos colocou. Em resumo, queridas irmãs e irmãos, quero ressaltar o seguinte: a fé em Jesus, ela é operosa, ela produz, ela age. A fé em Jesus é operosa porque ela nos leva para o céu. Porque a fé em Jesus não se baseia em nossas obras, mas se baseia no que Jesus fez por toda a humanidade. Então, a fé em Jesus nos leva para o céu. Mas enquanto estamos na terra, a fé nos faz e nos move a adorar o nosso Deus, a servi-lo e em amor procurar as melhores e as mais importantes ações que nós podemos realizar aqui na terra. E a fé em Jesus nos move a assumir nossas responsabilidades onde Deus nos colocou. Pensa sobre isso também neste domingo. Amém.